Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar alguns minutos no seu dia para meditarmos na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de estarmos congregando juntos novamente, mas caso você não possa estar presencialmente hoje no culto, ou mesmo que você queira e possa ter um momento da sua devoção pessoal, eu queria te sugerir que fizesse isso. Nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo de número 10, do versículo 1 até o versículo de número 20. Então, Êxodo 10, do 1 ao 20. E é a descrição da oitava praga. Sugiro que você leia aí. O Senhor vai trazer mais uma praga sobre o Egito. É a oitava das 10 pragas, ou dos 10 sinais de Deus. E agora vem uma nuvem de gafanhotos sobre aquela terra. Como eu tinha dito no último vídeo, esse último grupo aqui de pragas que acontecem entre essas 9 primeiras pragas, mostra como Deus tinha o poder de acabar com o Egito, mas como ele reteve a sua ira com um propósito, o propósito de manifestar o seu nome e o seu poder. Na nona praga, desceu pedras do céu, choveu pedras, trovões, com fogo do céu, e ele poderia ter exterminado toda a terra. Agora, gafanhotos, que vêm sobre toda a colheita, ele poderia ter exterminado toda a fonte de provisão do Egito. E a última vão ser as trevas, que seguem na mesma linha. Tem algo interessante aqui que eu quero que observar com você, e nosso tempo aqui é curto, eu vou destacar apenas um aspecto. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração dos seus servos, para manifestar meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que operei entre eles, para que vós saibais que eu sou o Senhor. Acho interessante aqui que nessa praga a anunciação de Deus traz um outro propósito, não somente para que o nome de Deus fosse proclamado no meio do povo, no meio daquela geração, mas para que isso servisse também de memorial para as gerações futuras. Então, note que Deus está dizendo o seguinte: olha, eu tenho feito essas coisas para que vocês possam perceber o meu poder, e para que vocês contem isso, e para que meu nome seja proclamado. Mas agora ele fala não somente para essa geração, para essas pessoas que estão aqui. Eu quero que vocês guardem isso e contem isso como um memorial para as gerações futuras, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. É interessante que a gente recebeu a palavra por causa disso, né? A palavra de Deus foi proclamada de geração em geração e chegou a nós hoje milhares de anos depois. Essa história que acontece aqui com Moisés está a 4.000 anos de distância de nós e nós podemos ouvi-la, porque o Senhor transmitiu essa mensagem ao seu povo e o povo de Deus foi transmitindo de geração em geração. E aqui, esse texto tudo vai falar um pouco sobre isso. O poder de Deus que vem sobre eles. Mostra como os próprios servos de Faraó vão pedir: olha, deixa esse povo ir, eles estão sendo como um laço para nós, versículo 7. Deixa esse povo ir. E aí, Moisés e Arão vão falar com o Faraó, e o Faraó vai falar com eles. E observe o seguinte: versículo 9, Moisés fala o seguinte: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado, havemos de ir, porque temos que celebrar uma festa ao Senhor. E aí no 10 o faraó responde, 10 e 11: seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós, não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pediste. E foram expulsos da presença de Faraó. Então, apesar de tudo que estava acontecendo, agora novamente o faraó responde negativamente a eles. Veja que o faraó agora fala o seguinte: ó, tudo bem, vocês podem ir, os homens, mas os pequeninos, os meninos, as crianças, fiquem aqui. O faraó está dizendo o seguinte: olha, se vocês forem sem as crianças, vocês vão voltar. Mas se vocês forem com as crianças, vocês vão embora, vocês vão fugir. Então, eu não vou deixar vocês irem sem as crianças vão ficar. E não é à toa que isso aqui aparece. Porque nos primeiros versículos, Deus tinha falado a Moisés que isso seria como um memorial para gerações futuras. E aqui eu queria que você refletisse rapidamente sobre esse aspecto. Tem vários aspectos aqui nesse texto, mas eu queria destacar esse aspecto nessa breve meditação. Temos ensinado os nossos filhos o caminho do Senhor? Temos falado para eles de quem é o nosso Deus? Temos apresentado a eles
o poder e a glória desse Deus Todo-Poderoso e temos ido com eles para a adoração? Porque é isso que o texto fala. Moisés fala assim, não, 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 não. Nós temos que adorar o Senhor, mas não vamos sem os nossos filhos, sem as crianças. Como é que vocês vão? Nós vamos com os jovens e com os velhos, com os filhos e com as filhas. Percebe? Às vezes a gente acha que as crianças elas estão ali no culto e não estão participando, não estão sabendo, não estão entendendo. Talvez melhor para elas seria ficar brincando. Não, não é. O Senhor nos lembra que Ele manifesta-se a nós para que possamos contar isso para as gerações futuras, para os nossos filhos, ensinar isso para os nossos filhos, e que eles também fazem parte do povo de Deus que deve se reunir para a adoração. Precisamos cuidar dos nossos pequeninos, precisamos ensinar os nossos pequeninos, precisamos conduzi-los até Deus. Deus não é servido apenas por adultos, ou por homens, ou por mulheres, ou por crianças, ou por velhos. É o corpo de Cristo, é uma família. E nessa família temos pessoas, velhos e jovens, crianças, adultos, mulheres e homens. Sigamos assim. Ensinemos as nossas crianças a olharem para a criação e olharem para a Escritura, perceberem o poder de Deus, serem de alguma maneira arrebatados pela beleza do Criador e do Deus Todo-Poderoso, ouvirem a voz do Rei Supremo, se submeterem, se humilharem diante dele, como diz o texto aqui para Faraó, nos humilharmos diante dele, não como um Deus que quer nos ver rebaixados, mas como filhos amados que ouvem a voz do seu pai, atendem à voz do seu pai e obedecem o seu pai, porque sabe que seu pai os ama. Todos nós somos filhos de Deus. Cuidemos dos pequeninos. Sigamos a vida cristã e conduzamos esses meninos, essas meninas. Guiemos esses meninos e essas meninas aos pés da cruz de Cristo Jesus, para a glória dele, nessa geração e nas próximas. Amém.